Fala, maratonistas, beleza? Meu nome é Iago e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galerinha, a convite da Cineflix, eu tive que prender a minha respiração para poder conferir a nova aventura subaquática da DC chamada Aquaman 2, O Reino Perdido. E como a gente já tá cansado de um ano que foi muito frenético, eu vou ser muito claro e objetivo. Aquaman 2, simplesmente, ele não funciona. Vamos combinar que dentro do universo da DC, Aquaman acaba sendo aquele tipo de herói que a gente no máximo simpatiza, mas que não é tão fã assim. E por conta disso, o primeiro filme até pegou a galera de surpresa, porque ele acabou indo na contramão daquilo que a DC vinha oferecendo quando a gente falava de filme de heróis. Por quê? Porque esse filme ele apostou em uma fórmula um pouco diferente, que foi o quê? Cenas de pancadaria, muita comédia e efeitos especiais muito interessantes, principalmente por ser um filme que se passa embaixo d'água, mas que não foi filmado embaixo d'água. Então fazer toda essa coisa que era diferente daquilo que a DC estava acostumada, acabou agradando os fãs. E aí aquela coisa, se agradou os fãs, o que é que o pessoal faz? Repete. E eu já falei que não tem problema em repetir, só que eles quiseram repetir exatamente a mesma fórmula que eles utilizaram no primeiro. E aí, por mais que isso parecesse ser uma ideia interessante no papel, nas telonas simplesmente não funcionou. E por que isso, Iago? Porque o filme ele já vem lutando com uma onda de saturação da indústria cinematográfica sobre filme de heróis. Não é de hoje que eu venho falando isso aqui no canal, eu sempre falo isso quando tô falando de filme de heróis. Então isso não é uma coisa específica da DC, tá? A Marvel também sofreu com isso, mas é uma coisa contínua, que a galera já tá meio que de saco cheio de tá vendo filme de herói com a mesma forma. Mas o outro ponto que é ainda mais complicado é o fato da gente ter que assistir uma história que te promete muito, mas não te entrega quase nada. Eu confesso que no início do filme eu achei que eles usaram uma estratégia que foi bem inteligente e interessante, que é o quê? Fazer uma retrospectiva daquilo que foi contado no primeiro filme. Uma pessoa que vai amar esse artifício é minha mãe, porque minha mãe é aquele tipo de pessoa que consegue assistir o mesmo filme milhares de vezes, mas pra ela sempre vai ser um filme novo, porque ela nunca lembra que aquilo de fato aconteceu. Então esse início de fazer uma retrospectiva, eu achei bacana. Mas galera, como felicidade de pobre dura pouco, essa vai ser uma das poucas coisas que eu vou acabar elogiando do filme, porque se a gente for falar de roteiro, é simplesmente caótico. Isso porque a história desse longa, ela vai ser contada através de flashbacks, ou seja, esses flashbacks eles vão vir pra poder explicar aquilo que a gente tá assistindo. Só que eu também já falei aqui nesse canal algumas vezes que quando um filme ou uma série ele aposta nesse artifício do flashback, isso precisa ser perfeito, tem que ser muito cirúrgico, porque caso contrário, a história toda ela vira um caos. E é exatamente isso que acontece aqui no Reino Perdido. É simplesmente caótico o que a gente assiste na telona. Sem mencionar um fato que eu não sei se é problema de roteiro, problema de direção, problema de pós-produção ou é tudo junto. Não tem como eu saber de quem é a culpa, mas é um problema grave nesse filme, que são os cortes bruscos que acontecem nos arcos do filme. A gente começa a ter o desenvolvimento de alguma situação e essa situação ela é cortada de forma muito, mas muito brusca. E não tem uma explicação para isso. Então não sei se foi na pós-produção, se foi roteirista, se foi diretor, mas a sensação que eu tive quando eu tava assistindo esse filme por conta desses cortes foi de que quando eles filmaram e na pós-produção eles viram, eles disseram, pô, essa filmagem aqui não ficou boa. Então a gente pega um rolo desse filme, corta esse pedaço, emenda no outro que ninguém vai perceber. Mas galera, a gente percebe muito. Chega a ser muito agoniante, porque a gente tá assistindo e quando a gente começa a comprar aquela ideia, simplesmente muda o foco. Então fica uma coisa assim meio que descompromissada, sabe? Eu acho que em até certos pontos é meio que uma ofensa para quem tá assistindo, porque parece que não houve esmero da produção, não houve esmero dos roteiristas, não houve esmero do diretor para que a história ela fosse contada de uma forma que fosse agradável para quem tá assistindo. E como se isso tudo já não fosse um problema, como se essas coisas todas que eu já falei não fossem problemáticas o suficiente, a história do Reino Perdido, que é um dos focos da história, ela é contada em 3 minutos, em um diálogo de 3 minutos. E é contado num diálogo com um total de 0 profundidade e de 0 desenvolvimento. Então você percebe como é problemática a forma como esse filme foi pensado, porque eu já falei também aqui, tem muita coisa que eu já falei aqui, mas é verdade. Eu acho muito chato e muito
muito frustrante quando os filmes e as séries, eles preferem pegar sempre a saída mais fácil para poder explicar alguma coisa. Porque isso também mostra falta de compromisso, isso mostra falta de criatividade, e tem tanta coisa que eles poderiam fazer para poder contar como foi que o Reino Perdido, ele foi construído, como é que a história do Reino Perdido, ela realmente aconteceu. Eles podiam fazer tanta coisa legal, mas eles preferiram fazer uma forma de flashback e depois em um diálogo de 3 minutos. É muito bizarro isso, é muita falta de criatividade. Eu acho assim, se não tem criatividade para poder fazer um filme, não faz. Sabe por quê? Porque isso não gera tanta raiva e tanto ranço dos fãs. Mas eu também preciso dizer o seguinte, o filme ele investe muito na comédia, é uma marca de Aquaman, né? Tanto no primeiro filme como nesse segundo filme. Ele investe na comédia, em alguns momentos dá certo, dá bastante certo essa comédia, a gente dá risada. Só que o problema é que essa comédia, ela é utilizada, e isso fica muito claro, que ela é utilizada como uma cortina de fumaça para poder desviar a nossa atenção dos problemas graves que o roteiro apresenta. E aí é óbvio que pelo fato deles investirem na comédia, a gente vai rir. Eu dei algumas gargalhadas no cinema. Só que aí chega um momento que a gente dá risada e a gente não sabe se a gente tá rindo do filme ou com o filme. E aí eu acho que quando a gente chega em um momento que a gente se questiona se a gente tá rindo do filme ou com o filme, isso daí mostra que algo de errado não tá certo. E olha que assim, esse filme inclusive tem alguns artifícios que me agradam. Eu falei, por exemplo, esse do início, de fazer uma retrospectiva, eu acho bacana. Eu acho bacana o filme ele investir em comédia, eu gosto de filmes de heróis que investem em comédia, eu acho bacana isso. E eu acho uma outra coisa bacana que é aquela história de que grandes inimigos se tornam aliados por conta de um mal comum e que eles precisam enfrentar isso. Eu acho essa estética interessante e a gente vê isso nesse filme, né? A gente tem o Aquaman se juntando com o irmão para poder lidar com uma ameaça, e isso é muito bacana. E se torna ainda mais bacana porque Jason Momoa e Patrick Wilson, eles têm uma química que é muito bacana de ver, principalmente sendo agora esses amigos inimigos, sabe? É bem bacana de ver isso. Só que, infelizmente, por uma questão de roteiro, essa química toda, ela acaba não dando tão certo assim como poderia dar, porque ela é feita de uma forma muito rasa e pouco explorada. Então aquilo que tinha muito potencial acaba ficando aquela coisa meio monótona, meio repetitiva, meio chata, e que acaba decepcionando. E aí o outro ponto, que é um ponto positivo desse filme, é a questão dos efeitos especiais. A gente vê em Aquaman 2 que James Wan, ele tá muito familiarizado com esse universo de heróis e que ele tá muito à vontade em fazer os efeitos especiais desse filme, né? Porque realmente Aquaman 2, ele tem os efeitos especiais são muito bons. O universo embaixo da água eu gostei bastante, eu gostei muito o efeito do cabelo. Pô, pensar que esse filme ele foi feito sem ser filmado embaixo da água como Avatar 2, por exemplo, e a gente ter essa qualidade de realmente pensar que os personagens eles estão embaixo d'água, isso diz muito sobre a qualidade técnica desse filme no quesito de computação gráfica. Então isso daí é uma coisa que a gente não pode tirar do filme. Mas, infelizmente, as boas notícias, elas começam e terminam aqui. Com a batalha final podre, que leva o selo de qualidade de batalhas terríveis da DC, eu senti que Aquaman 2 é aquele filme que nada, mas acaba morrendo na praia. E aí, por conta disso, eles acabam entregando um filme que queria dizer muito, mas acabou comunicando quase nada, fazendo com que a gente ficasse faminto por uma história mais elaborada e que realmente fosse mais aprofundada para esse universo que tem tanto, mas tanto potencial. E aí o que ficou claro para mim foi de que perdido não foi só o reino não, porque a galera toda por detrás desse filme estava totalmente perdida e simplesmente não sabiam para onde que iam levar o filme. Por isso eu, Iago, dou 1.5 almofadinhas para esse filme, porque apesar de eu ir para o cinema sem esperar muito dele, apesar de eu não estar com muitas expectativas, eu senti que eu consegui sair um pouco mais frustrado do que quando eu entrei. Então é realmente muito frustrante você ir no cinema e acabar tendo que se deparar com uma obra como essa, sendo que poderia ter sido muito, mas muito melhor. Então é isso, galera, o vídeo tá acabando, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se você ainda não curtiu o vídeo, curte agora. Se não é inscrito no canal, se inscreva e ative o sininho para não perder nenhuma notificação. Eu desejo para vocês um Feliz Natal e um próspero Ano Novo, e daqui a pouco a gente tá aqui de novo. Então é isso, valeu!